Olá, meu nome é Viviane, aqui do canal Vivi Ateliê, e hoje eu vim apresentar para vocês esse projeto novo. Essa bolsinha se chama Clutch Luna, depois eu já vou explicar para vocês por quê. É um projeto que tem dois moldes, então vocês vão costurar uma clutch e vão costurar uma mini clutch, que serve como porta-documentos, porta-moedas, porta-batom, absorventes. É um conjuntinho bem fofo. Esse aqui eu fiz em jeans matelaçado, eu acabei de postar lá no Instagram Reels, com esse conjunto aqui, costurando ele. Eu fiz esse conjunto para completar aquela bolsa Luna, que muitas já costuraram, muitas já compraram o projeto, os moldes. Essa aqui é a bolsa Luna, que é bem grande essa bolsa. Aí, além da bolsa Luna, agora nós temos a clutch e temos a mini clutch. Esse projeto aqui são dois moldes em um, adquirindo um vocês ganham esse outro aqui. Vocês podem visitar o meu catálogo, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, é só vocês clicarem para me chamar lá no WhatsApp. É um conjuntinho muito fofo que vocês vão fazer e vão se apaixonar por essas peças. Eu fiz no jeans matelaçado, fiz no tecido também para testar. Aqui tem uma no tecido, eu só passei o tecido sobre a manta, eu nem fiz nenhuma estruturação, não fiz uma telacê, e fica uma peça muito bonita. Vocês podem fazer com alça, pode fazer só com puxador também, que vai ficar bonitinha. Essa aqui eu fiz só a clutch para testar o molde, e aqui eu fiz um conjunto. Aqui eu não botei alça, coloquei só puxadores, e fica muito bonito também. Fiz a menorzinha dessa aqui, coloquei uma alcinha aqui, uma argolinha de chaveiro, se quiser pendurar na bolsa. Fica um conjunto muito lindo. Espero que vocês façam. Quem fizer, me marca lá no Instagram para mim acompanhar as costuras de vocês. Vamos para o nosso passo a passo. Aqui estão os moldes que eu falei para vocês, eles vão estar disponíveis no meu catálogo. É só vocês clicarem no link que tá na descrição desse vídeo que vocês já vão direto pro meu WhatsApp. Essa maior, eu fiz o fechamento aqui em cima igual o fechamento da bolsa Luna. E essa pequenininha eu fiz o fechamento comum aqui para ela não ficar tão pequena essa abertura depois de pronta. Nós vamos costurar os dois tamanhos para vocês não ficarem com dúvida. Agora nós vamos fazer essa grande. Eu vou utilizar tecido, tricoline, digital e a manta R2. Eu cortei a manta e o tecido um pouquinho maior que o molde. Fiz esse trabalho de matelacê, se vocês não quiserem fazer esse trabalhinho, não tem problema. Depois que eu fiz esse trabalho, eu desenhei. Fiz o desenho do molde aqui em cima e cortei tudo exatamente do tamanho do molde. Na parte da frente, eu já costurei a minha etiqueta, eu marquei 5,5 centímetros. Costurei uma etiqueta aqui. Já cortei 2 tecidinhos para o forro, também do tamanho do molde. Então, agora nós vamos começar a costurar. Aqui a parte da frente, a parte das costas. Cortem o zíper um pouquinho maior, para ficar fácil de colocar o cursor, depois a gente refila. Aqui tem 28 centímetros de zíper. Eu vou abrir, vou colocar direito com direito, vou alinhar e fazer uma costura de segurança primeiro, do outro lado também. Depois eu venho com forro, faz uma costura aqui e faz outra costura aqui. Depois eu vou desvirar, colocar esse forrinho lá pra trás e fazer uma costurinha de pesponto pra prender ele aqui na parte principal. Prendi o zíper, prendi o forro, virei o forro aqui pra trás e fiz essa costura de pesponto. Essa costura, ela tem que ser no tamanho, no máximo, de meio centímetro, porque ela não pode costurar aqui o forro e essa parte principal tem que ficar solto. Então, eu não posso passar essa costura pra cá, senão eu vou prender os dois. Eu só vou prender o forro nesse meio centímetro que ficou aqui. Então, vocês cuidem pra ficar livre aqui, ó, e não costurar o forro junto. Agora, nós vamos colocar o cursor. Para colocar o cursor, eu vou cortar uma pontinha aqui do zíper, fica mais fácil de encaixar. Vou encaixar de um lado, vou encaixar do outro e vou puxar. Ó, ficou bem desalinhado. Deixa eu cortar um pouquinho maior essa parte aqui.
As duas bordas têm que ficar alinhadas. Ó, ainda ficou um pouquinho pra baixo. É que essa ponta tá bem maior, então tem que cortar aqui um pouquinho mais. Ó, ficou alinhada essas duas bordas, eu vou fechar. E vou colocar de novo pra deixar aqui no meio da peça, pra depois a gente poder desvirar, né? Ver se ficou com acabamento bonito aqui, os dois ladinhos do zíper. Se ficou, deixa aqui no meio. Eu vou colocar a alça nessa aqui. Essa que eu mostrei pra vocês, eu só coloquei 2 puxadores. Mas eu vou colocar uma alcinha nessa aqui. Então, eu cortei, pode ser 28 centímetros, pode ser 30 centímetros de alça. Essa aqui tem 30 centímetros por 6. Ó, eu dobrei essa parte no meio, dobrei as duas bordas até o meio e vou dobrar de novo. Eu vou só fazer uma costurinha de pesponto nessa borda e nessa borda aqui. E vou fazer um puxador pro outro lado também, 6 por 6. Dobra ao meio, dobra as duas pontas ao meio e dobra aqui. Então, eu vou fazer rapidinho essas duas costurinhas aqui. Fiz a costurinha nas duas laterais, agora eu vou unir as duas bordas. Vou fazer uma costura de segurança. E aqui no puxador também. Vou dobrar o meio e fazer uma costurinha de segurança. Agora, eu vou costurar esse puxador bem aqui no centro do zíper. Esse zíper é número 5, é aquele maiorzinho, eu compro por metro, ele é mais fácil até de colocar o cursor, número 5. Então, ele encaixa bem aqui no meio. Como eu cortei 6 centímetros, esse espaço que ficou sobrando aqui é o suficiente para costurar ele. Então, já vai ficar alinhado, é só encaixar no meio do zíper que ele já fica alinhado. Ó, exatamente do tamanho desse espaço que ficou sobrando aqui. E a alça eu vou colocar aqui do outro lado, para onde tá fechando o cursor. Agora, antes de fechar a nossa peça, nós temos que fechar esses cantinhos aqui, que vai dar profundidade para a peça. Então, é só a gente unir as duas bordas. Eu vou unir assim. E vou fazer uma costura no tamanho de um pé de máquina, aqui. Tem que alinhar essa borda aqui com o calcador da máquina, e vocês vêm subindo, subindo, vai subir um pouquinho mais aqui, não vai acabar aqui, né? O calcador, como ele é maior, ele vem vindo até finalizar um pouquinho mais aqui em cima. Eu vou fazer o fechamento de todos esses cantinhos aqui, não precisa eu mostrar pra vocês, porque é simples, né? E o vídeo não vai ficar muito longo também, é só unir borda com borda, tanto da parte principal quanto do forro, e fazer essa costurinha pra fechar. Fiz o fechamento de todos os cantos, e agora a gente olha aqui, vê se ficou bonitinho, se não ficou tecido mascado aqui. Eu sempre utilizo essa ferramenta aqui para antes de costurar, eu desamassar o tecidinho aqui no canto e depois costurar, que às vezes fica um pouquinho de tecido embolado aqui, a gente tem que desmanchar a costura e costurar de novo. Então, já fechei todos os cantos da parte principal, também fechei do forro, bem simples fazer esse fechamento. Essa caixinha de leite que não é quadrada, ela também vai dar profundidade para nossa peça. Agora, nós vamos fechar. Eu vou unir parte principal com parte principal. E aqui o forro com forro. A gente vai fechar desde esse cantinho, ó, o zíper fica de fora, depois que a gente vai fazer esse fechamento. Eu vou unir essas duas pontas aqui. Vou fazer todo o fechamento. Aqui vocês façam essa costura bem arredondada, para ficar com acabamento bonito. E na hora de fechar, vocês cuidem para ficar costura com costura alinhado. Tanto aqui na parte do forro, quanto nessa principal. É só alinhar borda com borda. Deixa esse zíper aqui para trás, alinha essas duas bordas e faz a costura.
Aqui no forro, eu acho que eu não falei pra vocês, ó, mas eu fiz essa costura iniciando aqui, alinhando os cantinhos aqui e finalizando essa costura aqui, porque a gente tem que deixar um espaço pra poder desvirar. Depois eu iniciei aqui de novo, vim até aqui e finalizei aqui com retrocesso. Então, vai ser por aqui que a gente vai desvirar. Agora, nós vamos fechar esses cantinhos. Aqui a parte do zíper, ó, vocês vão abrir. Essa medida da caixinha de leite que eu coloquei no molde, ela fecha. Olha, fecha certinho os cantinhos aqui, não fica sobrando e nem faltando. Então, encaixa perfeitamente. Eu gosto de abrir esse material aqui pra fechar. E aqui vocês têm que cuidar, porque tem que pegar o forro junto. A gente tem que abrir o forro também. Deixa eu abrir aqui. E a linha, a costura do forro fica alinhado com o centro do zíper. E essa costura aqui da frente também, fica alinhado com o centro do zíper. Encaixa tudo certo aqui. Eu vou fazer uma costura no tamanho de um pé de máquina. E depois, aqui na pontinha, quando finaliza o zíper, eu gosto de fazer outra costurinha. Pra ficar bem seguro esse zíper, ó. Peguei a parte principal. Peguei o forro aqui também. Se quiser, pode abrir esse material. E agora, eu vou fazer uma costura. Pegando tudo junto. Cuidem pra não ficar tecidinho embolado aqui, nada. Faz essa costurinha. Eu coloco também, ó, esse furador que a gente chama, né? Eu enfio ele aqui e estico os tecidos aqui no canto, ó, pra não ficar embolado. Principalmente se a gente não faz nenhum trabalho de matelassê, tem que arrumar os tecidinhos no canto, senão fica tecido embolado. Fecha tudo certinho. Fiz a primeira costura, vou fazer a segunda. Mais pra ponta aqui, só por segurança mesmo. Pra não abrir esse zíper. Eu corto um pedaço do zíper, mas eu deixo um pedacinho sobrando, meio centímetro. E vou queimar essa pontinha aqui. A mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Abre esse material que fica mais fácil. Abre o forro. Deixa eu abrir aqui. Assim. Olha, ele já fica centralizado aqui no centro do zíper. E aqui também. Abre esse material para não ficar tão grossa essa costura, principalmente se vocês forem fazer na máquina doméstica, é melhor abrir esse material que aí distribui ele um pedaço para cada lado, fica mais fácil de costurar. Tá alinhado, pegou o forro, faz essa costura. Ó, vou passar esse furador aqui, ó, pra arrumar os cantinhos do tecido. Fiz outra costurinha de segurança. Vou queimar, o zíper desfia, né? E agora é só a gente colocar a mão aqui dentro, abrir o zíper e desvirar. Empurrem esses cantinhos aqui bem pra fora. Ó, essa costurinha aqui das caixinhas de leite fica bem encaixado aqui, por isso que a gente tem que cuidar na hora de fechar ela, pra ficar bem alinhada as costuras. Ó, fica tudo bem encaixadinho. Aqui no zíper, vocês empurrem esses cantinhos pra fora também. Esse fechamento aqui fica super bonito. E aqui também. Tá tudo certo, agora a gente vai pegar o forro e vai fechar.
Vocês podem fechar o forro com pontinhos invisíveis ou na máquina, que é mais rápido. Aqui vocês podem conferir essas costurinhas se ficaram alinhadas. Se não ficou alinhada, vocês podem desvirar, desmanchar e fazer de novo. Agora aqui eu vou só dobrar essas duas pontinhas pra dentro. Vou fazer essa costura bem na borda e vou passar ela pra mostrar pra vocês como que ficou. Passei a minha peça e ela já está pronta. Fica um mimo essa clutch, vocês têm que costurar ela pra vocês verem o quanto que ela fica bonitinha. E se fizerem um conjunto ainda, né, melhor, com a bolsa Luna, vai ficar uma graça. Agora, nós vamos costurar a menor, é mais fácil a menor ainda, porque o fechamento é comum aqui em cima, não precisa ter caixinhas de leite. Aqui é o molde dela, já cortei a parte principal do tamanho do molde, a manta também estruturada no tecido tricoline, tem as duas partes, a da frente e a das costas, e 2 pedacinhos de tecido para o forro, que também são tricolines. Cortem o zíper um pouquinho maior, para ficar sobrando 2 centímetros aqui nas laterais, que vai ficar mais fácil de colocar o cursor. Eu vou fazer o mesmo processo. Vou abrir o zíper, colocar direito com direito, alinhar, fazer essa costurinha de segurança, e aqui também. Venho com o forro, coloco aqui em cima, sempre costuro pelo lado da manta, o forro, porque esse tecido aqui, ele estica, então, para ficar exatamente do tamanho que tá, a gente costura pelo lado da manta. Coloco o forrinho aqui também e faz essa costurinha. Depois, eu vou virar o forro lá pra trás e vou fazer a costura de pesponto. Prendi o zíper, prendi o forro. Agora, nós vamos colocar o cursor. Já fiz a costurinha de pesponto aqui na borda. Para colocar o cursor também, vou cortar aqui a pontinha dos dentes. Vou encaixar o cursor aqui. Encaixa do outro lado e puxa. Deixa tudo bem alinhado. Fecha. Coloca de novo para deixar no meio da peça. Os dois lados do zíper tem que ficar iguais. Se um lado fica ondulado e o outro não, é porque tá mal colocado. Tem que ficar os dois lados exatamente iguais. Essa parte menor aqui, essa peça menor, eu marquei 3,5 centímetros da borda para baixo e costurei a minha etiqueta. Nós vamos fazer uma alça para colocar aqui. Eu cortei 15 centímetros por 6, dobrei ao meio, trouxe as duas pontas ao meio e dobrei de novo. Agora, eu vou fazer uma costurinha em cada lateral. Fiz essa costura, agora eu vou dobrar ao meio, fazer uma costura de segurança. E vou prender ela aqui do lado que tá fechando o meu zíper. Então, tá fechando pra cá, eu vou prender aqui só nessa parte principal, sem o forro. Pode ser 1 centímetro abaixo aqui da marcação do tecido. Fiz essa costurinha de segurança. Agora, a gente pode fechar esses cantinhos aqui também, é só alinhar borda com borda, fazer uma costurinha em todos os cantos da parte principal e do forro. Fechei todos os cantinhos do forro e da parte principal. Agora, nós vamos unir parte principal com parte principal e a parte do forro com a parte do forro. Aqui também é bem simples, deixa um espacinho para desvirar, façam essa costurinha. Tem pessoas que fazem essa costura já passando ela pelos dentinhos do zíper. Eu não gosto de passar mais pelos dentinhos do zíper, então eu inicio essa costura com retrocesso, venho até aqui,
Quando chega aqui nos dentinhos do zíper, eu finalizo com retrocesso, começo aqui, faço toda a volta e finalizo aqui com retrocesso. E vocês têm que cuidar também os cantinhos aqui para ficarem alinhados. Então, só cuidem na hora de costurar para encaixar todas as costuras. Então, eu vou fechar toda ela e já retorno. Fechei toda ela, deixei esse espaço aqui embaixo no forro para desvirar. Agora, eu vou cortar um pouquinho o excesso de zíper, não gosto de cortar todo. E vou queimar essas pontas. Como eu falei pra vocês, eu costurei até aqui, onde inicia os dentinhos, finalizei e iniciei aqui. Mas se vocês quiserem costurar passando por cima do zíper, não tem problema também. Então, agora é só a gente colocar a mão aqui dentro, abrir esse zíper e desvirar. Depois eu vou colocar uma argolinha de chaveiro nessa alça. Empurra todos esses cantinhos. Aqui também a gente empurra esse cantinho pra fora. Aqui também. Agora, eu vou fazer a mesma coisa. Vou unir essas duas bordas. Vou fechar com pontinhos na máquina mesmo. Quem gosta de fazer pontinhos invisíveis pode fazer o fechamento. Aí, eu vou fechar, vou passar e venho mostrar o resultado final pra vocês. Finalizei a minha mini clutch e ela ficou assim. Uma fofurinha pra acompanhar essa peça maior. Então, fica um conjuntinho muito lindo. Eu queria mostrar pra vocês que a bolsa Luna, vocês também podem fazer em tecido. Ela é uma bolsa muito grande, bem bonita. Vocês podem fazer ela em tecido para acompanhar esse conjunto que eu acabei de ensinar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, comentem esse vídeo. Um beijinho para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!